Olá, todas alunas, todos alunos. Eu pensei então em falar para vocês um pouco sobre a autogestão do ponto de vista de Maurício Trachtenberg, tá? Que é um importante nome dentre os autores brasileiros, né? Que vão fundamentar ou embasar esse campo de estudos da administração, que é os estudos organizacionais, tá? O Maurício Trachtenberg, né, então, eu diria que talvez seja o principal expoente, né, desses autores brasileiros do qual nós nos embasamos. Ele já faleceu há alguns anos, mas deixou um legado, né, de discussões de diferentes aspectos que versam sobre esse problema, né, que os trabalhadores enfrentam dentro da modalidade ou dentro de um modelo de gestão capitalista, que, segundo ele, é extremamente explorador, digamos assim, né? É um modelo que vai explorar constantemente a força de trabalho, e aí bebendo, né, de uma reflexão, inclusive marxista, porque vai se apropriar da força de trabalho desses operários, né, dessas trabalhadoras, dessas pessoas que estão colocadas ali em diferentes modalidades, né, de serviços de produção, e vai remunerá-los de maneira muito aquém, né, aquilo que a gente acha que seria justo, né, ou se comparado com os grandes lucros, por vezes exorbitantes lucros que essas empresas, especialmente multinacionais, transnacionais, essas grandes corporações acabam tendo, explorando o trabalho humano, né. Diante disso, ele vai dizer que é incompatível, né, com o modelo econômico capitalista, que o trabalhador tenha liberdade, que o trabalhador possa se expressar, que o trabalhador possa ter o seu espaço dentro do que ele vai chamar de democracia operária, né? Então, para tanto, a saída, digamos assim, né, a proposta que se coloca a esse modelo é o de autogestão, tá? Que ele não é um modelo condizente com essa sociedade capitalista da qual a gente está acostumado, né, a conviver, né? A gente nasceu dentro dessa lógica, né? Todas as relações que a gente estabelece têm esse viés, portanto, a autogestão, que está vinculada à perspectiva da luta pelos trabalhadores por condições mais dignas de trabalho, né, de produção, de convivência em sociedade, de relação, né, dentro dos espaços produtivos, ela exige da gente um deslocamento, digamos assim, né, de pensamento bastante significativo. Porque a autogestão, ela, segundo o Trachtenberg, ela vai acontecer, né, ou vai surgir, emergir a partir de sujeitos que vão se tornar revolucionários e que vão ter bastante autonomia, né, para organizar de fato os seus espaços de trabalho numa medida coletiva. Então, seria pensar como se fosse uma empresa sem qualquer tipo de chefia, de controle, sem qualquer tipo de dimensão hierárquica que fosse determinar a forma como o trabalho vai ser feito, determinar a remuneração, determinar a condição, o benefício. Tudo que diz respeito à produção, né, aos meios de produção, segundo essa proposta, deveria ser autogerido, né? Trachtenberg não é o único autor a falar isso, tem uma série deles, né? Eu tenho me baseado mais nele para poder seguir uma linha, assim, dentro dessa reflexão. Mas há outros autores, especialmente esses que são autodeterminados anarquistas, né? Que vão entender que essa libertação do trabalhador também não pode ser algo
apropriado pelo Estado, né? Então, também nenhum líder, nenhuma pessoa com um poder estatal, né, o que esteja à frente de um país, de um Estado, tampouco poderia se responsabilizar por essa organização do trabalhador. Então, não poderia ser feito, né, essa organização das linhas de produção nunca de maneira, como a gente chama, top-down, né, impositiva, de cima para baixo. Mas o contrário, a organização do trabalhador precisa ser do coletivo. Então, de grandes massas ali se organizando e decidindo coletivamente como é que vão ser os seus trabalhos, como é que as coisas vão ser feitas, quanto vão ganhar, e essa remuneração precisaria ser justa, igualitária, né? Mesmo que uma pessoa estivesse numa condição de coordenação, por exemplo, por essa proposta, ela não poderia ter um salário que fosse destoante, né, dos demais. Poderia até talvez ganhar um pouquinho a mais, né, mas não deveria ganhar 300, 500 vezes mais, como é a realidade hoje, né, das grandes organizações. Se tu for comparar um trabalhador, especialmente, né, de um meio de produção, ou mesmo alguém, né, que trabalhe numa instância administrativa, assim, de uma empresa, né, mesmo executando serviços ali burocráticos, muitas vezes essa pessoa vai ter um salário muito, 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 muito distante do que vai ganhar o CEO daquela empresa ou o grande diretor. E ambos vão ter jornadas de trabalho muitas vezes bastante parecidas, né? Ambos vão trabalhar bastante, ambos vão trabalhar pesado, ambos vão ter rotinas bastante exaustivas. Então, essa disparidade, né, entre os diferentes trabalhadores e essa apropriação, especialmente dessas grandes corporações, né, pelo trabalho humano, e essa exposição, né, ao trabalhador a ambientes hostis, de muito estresse, de muito risco, que coloca inclusive suas vidas, né, em risco, de fato, né, tudo isso vai ser questionado por esses autores da autogestão, especialmente pelo Maurício Trachtenberg, que vai fazer uma crítica de toda, inclusive, formação, né, que a gente tem nos espaços escolares, na universidade, vai mostrar o quanto tudo está voltado, né, a gente aprender, assim, a sermos produtivos e sermos subservientes a esse capital. E ele vai dizer assim, na verdade a gente precisa ter autonomia, a gente precisa de uma organização coletiva, a gente precisa de empenho para buscar, dentro dos espaços que a gente frequenta, formar regras que são comuns a todos, e não regras que vão favorecer apenas uma minoria e explorar toda outra quantidade, né, todo outro contingente de pessoas, deixá-los à mercê da própria sorte. Então, essa seria uma maneira, né, segundo Trachtenberg, de diluir muito, né, as diferenças sociais abissais que rondam a nossa sociedade nos dias de hoje, são tão cruéis, né, especialmente com a trabalhadora e com o trabalhador. Bom, essa é só uma pequena introdução, né, uma pequena pitada do que vocês vão encontrar nas leituras do Trachtenberg, e são muitas. Espero que vocês busquem, né, alguns livros deste autor, se apropriem dos seus conceitos, utilizem, quem sabe consigam implementar em alguns dos espaços que vocês frequentam esses modelos de autogestão. São propostas difíceis, né? Imaginem vocês que tomar decisões importantes dentro de coletivos não é uma tarefa fácil, né? Mas acho que é um exercício ali que talvez venha a nos mostrar, em alguns indícios, quais são os rumos, talvez que o futuro poderá ter, né, em relação a mudanças de perspectivas desses espaços de trabalho para outros, né, mais humanos, mais salutares, né, e também mais dignos a todos que passam boa parte do seu tempo ali inserido nesses espaços produtivos tão importantes para toda a sociedade, né, e tão constituintes
desse sujeito coletivo que somos nós, né? Mas então é isso, apenas uma palhinha, boa leitura, boas aulas, bons estudos e sigamos, quem sabe, né, numa oportunidade de uma maneira mais presente, né, ou presencial, digamos assim. Então, um abraço.